Vamos então aqui continuar o nosso trabalho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E esse item, esse próximo item que nós vamos estudar, ele é sempre bastante interessante, porque, né, os inimigos desencarnados é o título, porque ele trata de um universo que, para nós do meio espírita, ele é sempre instigante, principalmente, né, porque nós temos uma maior aproximação com esse universo dentro dos trabalhos que são realizados nas instituições voltados para a desobsessão. Então, ao mesmo tempo que para nós ela é instigante, porque nós percebemos assim que o curioso dentro do meio espírita é que nós gostamos de aprender a doutrina espírita muito mais através de histórias que são temas que são romanceados, né? Então, nós temos ali uma história que tem começo, tem um meio e depois tem a sua conclusão. Diferentemente daquele estudo didático, como nós fazemos, né, geralmente com as obras da codificação. Embora nós, aqui no nosso trabalho, façamos esse estudo dos temas, da ideia, façamos ilustrações e tudo mais, é impossível nós nos afastarmos do prazer que nós sentimos em ouvir uma boa história. Tanto é assim que no Brasil as novelas chamam muito atenção, no mundo todo os filmes chamam muito atenção, porque nós gostamos de acompanhar o desenrolar de uma história, né? Então, no caso do meio espírita, ao nos depararmos com um processo de desobsessão, por exemplo, é muito natural que nós queiramos conhecer quem são as personagens, qual é exatamente o motivo que as vincularam, quando isso começou, o que vem acontecendo nesse momento e qual vai ser o desfecho dessa história. Então isso sempre chama a nossa atenção. Então, ao mesmo tempo que nós temos assim aquela curiosidade de conhecer todo o histórico daquele processo, nós também precisamos de muita instrução, exatamente para não nos deixarmos levar pela mera fantasia de um processo obsessivo, mas entendermos exatamente que muito mais do que uma história, são situações reais que afetam processos evolutivos dos espíritos, que há necessidade de um trabalho importante, tanto dos encarnados como dos desencarnados, para modificar, né, o pensamento daqueles que são as vítimas, o pensamento daqueles que são os algozes, modificarmos inclusive a própria ideia da nossa sociedade que se encontra vinculada na educação religiosa dessas escolas tradicionais, de imaginar, por exemplo, que aquele espírito que se torna um obsessor acaba sendo confundido, né, acabe sendo confundido com demônios, com forças malignas, sendo simplesmente personalidades em desequilíbrio que provocam todo esse sofrimento, né? Então ele sempre nos chama muito a atenção. Então nós vamos fazer aqui o nosso estudo em 3 etapas, né? Aqui nesse nosso encontro de hoje. Primeiro vamos ler aquilo que Kardec apresenta para nós, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu vou trazer para vocês uma história publicada num dos livros de Chico Xavier, Pontos e Contos, que é de autoria do irmão X, e depois nós vamos então concluir com uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo, tratando desse tema, trazendo um esclarecimento maior para nós também. Porque a gente poderia, né, eu poderia ficar comentando com vocês aqui situações em que isso poderia nos ajudar a ter um maior esclarecimento, mas acho que essas histórias são muito mais interessantes do que eu ficar contando para vocês pequenos casos, sendo que nós temos casos mais detalhados nessas obras que são apresentadas para nós. Então, os inimigos desencarnados. Antes de entrarmos nos temas, é importante nós sempre lembrarmos que Kardec já chamou a atenção naquela época, quando foi uma época de muita turbulência na França naquele período, né, que foi pós-Revolução Francesa. E ali então a pena de morte era algo muito real, era fazia parte da legislação para os crimes, né, que eram considerados os nossos famosos crimes hediondos, aqueles crimes mais graves. Então havia ali a decapitação, havia o fuzilamento. Então
dessas execuções, o Kardec observava nos trabalhos que eram realizados na sociedade parisiense a evocação daqueles espíritos que foram executados e depois percebendo, né, a continuidade daquela mesma ideia, daquele mesmo sentimento que eles tinham quando estavam encarnados, né? Ou então a mudança, né, pelo arrependimento. Então nós tínhamos ali a parte do no céu e inferno, por exemplo, que nós encontramos os criminosos arrependidos, aqueles que perceberam depois da execução, tiveram uma nova visão a respeito da vida sobre o crime que cometeram, e tivemos também aqueles que eram os espíritos endurecidos, que eram aqueles espíritos que mesmo depois da desencarnação continuavam apresentando o mesmo sentimento primitivo, inferior, que tinham quando estavam desencarnados. E numa situação que estavam encarnados, mas numa situação muito mais grave. Quando Kardec falava sobre pena de morte, que a gente depois vai tratar desse assunto, a pena de morte ela é um tema que instiga, que provoca grandes debates dentro da nossa sociedade. Aliás, nós temos hoje nas escolas os jovens estudando, em especial nas aulas de sociologia ou então aulas de filosofia, tratando desses temas que são polêmicos para a nossa sociedade. Dentre eles nós temos a eutanásia, que é algo que a sociedade ainda não conseguiu estabelecer uma posição, já que nós temos grupos que são a favor, grupos que são contra e grupos que não sabem exatamente como lidar. E esses grupos centrais, que não sabem como lidar, é uma condição normal, é uma situação natural, exatamente porque nós não conseguimos emitir uma opinião sem que nós tenhamos vivido uma situação. Então a eutanásia, esse caso, né, que seria o abreviamento do sofrimento de uma pessoa. Nós temos o caso de aborto. Também nós temos ali abortos provocados pelas mais variadas situações e pessoas que participaram de uma situação como essa, pessoas que não participaram, trazendo ali ideias diferentes. Nós temos a própria pena de morte, que também é outro tema que é muito provocativo, principalmente nos tempos atuais, onde nós temos vivido uma violência urbana muito grande. Então, esses três temas, dentre outros, são temas discutidos hoje pela nossa sociedade, para tentar encontrar exatamente um caminho, uma solução. Por um lado, nós temos uma visão espiritualizada, que mesmo assim ainda encontra divergências, e temos aquela visão mais materialista. No caso da pena de morte, como Kardec tinha apresentado, é uma solução muito prática, se nós pensarmos em termos de mundo material. Porém, o que Kardec lembra é que, extinguindo a vida material, a vida física daquele espírito, ele continua no mundo espiritual sendo um perseguidor, sendo aquele que vai se vingar da sua vítima, aquele mesmo criminoso que provocou todas as atrocidades durante a sua encarnação, encontrando-se no mundo espiritual desvinculado do mundo físico, ele continua com o mesmo comportamento, só que agora através dos processos obsessivos, desde aqueles que são os mais leves até aqueles que são os mais graves, culminando, por exemplo, numa subjugação ou até mesmo, né, numa possessão. O Brás colocou, né, será a última da barbárie que deve desaparecer da face da terra. Olha, Brás, a gente pensa muitas vezes que a pena de morte acaba sendo para nós o pior que a humanidade pode realizar, né? Só que na verdade nós temos ali as guerras, por exemplo. Você não executa uma pessoa por um crime, mas você mata deliberadamente. Nós temos a própria indiferença da sociedade que leva pessoas a crises morais muito graves, né? Então, eu acho que do nosso ponto de vista, talvez, aparentemente, essa seja a situação mais dramática que nós vivenciamos, né? Só que, na verdade, nós temos muitas situações que, se nós observarmos a partir do ponto de vista espiritual, que é mais universal, que nós temos uma visão mais ampliada, nós teríamos ali várias e várias situações que se colocariam no mesmo nível, né? Bom dia, João. Bom dia, Gilson. O Luiz colocou: o pior crime é o aborto provocado, não um crime covarde. É a mesma história também, né, Luiz? Da nossa visão, sim, esse é um crime muito grave. Mas nós pensamos, por exemplo, que o suicídio, segundo conforme Kardec traz para nós, e os espíritos também afirmam isso, que o suicídio é o maior crime que um homem pode provocar contra as leis de Deus.
E muitas vezes o suicídio é provocado por situações de responsabilidade de terceiros. Então a gente vê que as coisas vão se desenrolando, né? De um modo imediatista nós vemos esse é mais grave, esse é menos grave. Mas quando nós começamos a olhar o histórico de cada situação, a gente fica se perguntando quais circunstâncias levaram as pessoas a essa ação. Aí nós vemos ali um agravamento muito maior. Então, mais uma vez, a nossa visão do mundo físico é muito diferente. Tanto é assim, né? Bom dia, Edna. Tanto é assim que, como nós conversamos numa outra situação, ao vermos uma catástrofe natural que acontece aqui no nosso mundo, um terremoto, um furacão, um tsunami, qualquer coisa assim, a gente vê aquela destruição como sendo uma coisa absolutamente pavorosa para nós. Para o mundo espiritual, isso nada mais é do que uma transformação. São desencarnes que aconteceriam naturalmente, mas revestido de um drama que para nós é impactante. Mas para o mundo espiritual isso acontece de uma forma natural. Então a gente fica se perguntando, né, como exatamente nós podemos analisar alguma coisa sem vermos a realidade a partir do mundo espiritual. O Richard Simonetti, no seu livro Quem Tem Medo da Morte, ele faz ali não é um livro psicografado, é um livro produzido, é um livro que foi de autoria dele mesmo, né, que faz uma análise a respeito do processo da morte. E aí então tem uma passagem que ele fala para nós que, do nosso ponto de vista, uma morte sempre é dramática, mas sempre tem uma que é mais dramática que a outra. E nós pensamos assim, alguém que desencarna a partir de uma situação trágica, de um acidente, de um crime, a nossa visão é que esse é o pior tipo de morte. E aquela pessoa que desencarna durante o sono, ela tem um desencarne tranquilo. Então ele ainda comenta assim, né? A gente olha para a pessoa e depois pensa assim, poxa vida, né? Ela desencarnou feito um passarinho. Só que na verdade, em termos de consciência, ela está extremamente perturbada. E ela desencarnou dormindo e Deus sabe a situação moral em que ela se encontra no mundo espiritual. Enquanto que aquele que desencarnou de um modo mais violento passa por um estado de perturbação que é imediato e temporário e que rapidamente ele se recupera pelo fato do indivíduo estar numa condição melhor. Então a nossa visão do mundo físico ele é muito diferente do mundo espiritual. Por isso é difícil a gente falar qual é o pior crime e qual é o melhor crime. Quem é mais culpado, quem é menos culpado. Então a gente vai, pelo menos, tentando minimizar, a partir do nosso ponto de vista, aquilo que nós consideramos como equivocado, mas não podemos tornar isso como uma visão absoluta. Dizer que realmente é assim e pronto. Como se diz popularmente, como cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Depende do quê? Do histórico dela, né? Bom dia, Miriam. Vamos lá então, pessoal. Então, como Kardec lembrava, ele falava sobre os criminosos que são executados a partir da pena de morte. Ou até mesmo em situações de conflito. Hoje pela manhã, nos telejornais, mostravam então aquele conflito que existe hoje, que parece que não acaba nunca, né? Lá nas comunidades do Rio de Janeiro. Então nós temos ali forças armadas, as forças auxiliares, mais traficantes, naquele, parece que eterno conflito. Então temos ali tantas pessoas morreram, tantas pessoas do outro lado também morreram também, depois vítimas, pessoas inocentes acabaram sendo envolvidas e desencarnaram de um modo muito violento. Então, nós acreditamos que basta simplesmente um criminoso ser executado que o problema está resolvido. E, na verdade, as coisas continuam no mundo espiritual nesse envolvimento entre mundo físico e mundo material. Como é que está o som, pessoal, por favor? Só me dá um retorno? Beleza, obrigado. Então, um outro livro interessante também é A Escada de Jacó, que foi publicada pelo Carlos Bacelli. Ele conta o cenário a partir do mundo espiritual durante a Guerra do Golfo, em 1991, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, aí as forças do Ocidente foram lá para poder tentar ou para livrar aquele país da invasão e coisa e tal. Então nesse livro mostra exatamente o que acontecia entre os iraquianos, responsáveis pela invasão, e os soldados
do exército, né, dos Estados Unidos e outros países que estavam coligados. E ali então mostrava que mesmo após aquele combate, com explosões de suicídio de homens-bomba e mais os tiroteios que havia ali entre as duas forças, contava depois o que acontecia no mundo espiritual, mostrando que os espíritos continuavam se odiando, continuavam combatendo, continuavam se perseguindo. Então a doutrina nos dá uma visão de que a morte do corpo físico, ela não é o fim, mas ela é uma transformação, e essa transformação ainda dá condições para que aquela situação do mundo físico continue se desdobrando, podendo demorar mais ou menos tempo. Então daí a gente pode ter uma visão, né? Como será que as coisas aconteceram durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, naqueles combates que foram assim sanguinários? O que aconteceu com os espíritos que continuavam ainda tomados por esse sentimento de ódio, de perseguição, de vingança? E aí então é essa a análise que a gente faz agora, os inimigos desencarnados. Isso naturalmente tratando daquelas situações que são mais graves, mostrando que aqueles que se confrontavam durante a vida física podem, estando numa dimensão diferente, dar continuidade, só que agora com liberdade. Liberdade de não ser percebido, liberdade de não poder ser detido, a não ser por uma força moral. Então, vemos esse lado mais grave. Agora nós também temos o lado mais sutil. Aquele lado mais sutil são os conflitos que nós encontramos hoje aqui no mundo material, né, de problemas afetivos, problemas de relacionamento, disputa de interesses. Quantos políticos são considerados inimigos quase que mortais? Quantas famílias que se odeiam, né? A gente pode lembrar sempre dessas situações que inclusive são romanceadas nas nossas novelas, nos nossos filmes. Aqueles dramas assim, de grupos que durante muito tempo se odiaram, né? Tem inclusive novela que está passando agora, O Rei do Gado, naquele Vale a Pena Ver de Novo, que tem um enredo muito parecido com isso. Duas famílias que se odiavam durante muito tempo e que isso depois acabava se desenrolando no futuro. E, inclusive uma outra novela agora Além da Vida, né, essa nova novela que vai entrar agora também, que vem sendo anunciada, por aquilo que vem sendo publicado na mídia, fala também a mesma coisa. No passado, um grupo de indivíduos vivendo ali amor e ódio, que se reencontraria depois no futuro pelo processo de reencarnação, dando continuidade naquele sentimento, né? Então isso também vai ser romanceado agora, para ter uma visão interessante de como as coisas acontecem nos nossos relacionamentos, né? Então temos assim desde aquilo que é o mais grave, em conflitos de ódio mortal mesmo, até aquilo que são situações da vida das pessoas, da vida comum das pessoas, que também fazem com que criem esse sentimento de inimizade que depois dá continuidade no mundo espiritual. Então vamos lá. Inicialmente, nós vamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui para nós. Aqui, muito bem. Então, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Item número 5. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então, essa é uma visão que a doutrina espírita nos proporciona, que ela acaba entrando em contraste com aquilo que é trazido na visão religiosa tradicional. Tanto que, dentro dos dogmas das religiões tradicionais, tanto aqui do Ocidente como também do Oriente, né, quando nós pegamos a religião islâmica, quando nós pegamos outras religiões que não pensam, por exemplo, na reencarnação, eles têm um lugar reservado para as pessoas, para os espíritos maus. Onde ficarão eternamente sofrendo pelos erros que praticaram. Então nós temos ali o inferno,
né, temos ali outras denominações que mostram que existe então esse lugar reservado. Só nesse parágrafo a doutrina já mostrou para nós que o homem tem a possibilidade de se regenerar no mundo espiritual pelas diversas oportunidades que ele acaba recebendo, tanto de modificação de conduta, como do próprio processo de reencarnação, onde ele vai vivenciar novas experiências. Então, mais uma vez, esse trecho, ele diz assim: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então nós já vemos ali uma modificação do pensamento dogmático. Né? Bom dia, Juan, bom dia, Fraterna. E bom dia, Angelina. Então, uma modificação. O homem tem a possibilidade de se regenerar. Sabe ainda que a morte não só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Esse também é uma outra situação que também contrasta com o pensamento geral da sociedade, porque não leva em consideração aquilo que acontece no mundo espiritual. A realidade espiritual, na verdade, ela acaba se tornando um objeto de crença, ela acaba se tornando um mito, acaba se tornando uma fantasia. Então você pensa assim, aquela pessoa a quem você odeia, aí você fica sabendo que ela morreu. Morreu dentro da visão popular. Então, se você acha que ela morreu, então o seu problema acabou. A gente ainda fala, foi tarde. Como se simplesmente ela fosse para o mundo espiritual e lá ela estivesse separada da realidade que acontece aqui no mundo físico. Então aqui para nós a gente já sabe que pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Então a realidade espiritual é para nós ainda algo incerto, algo que traz para nós uma certa insegurança. Então nós não levamos isso a sério. Tanto que a gente ainda pensa assim, porque tem um encosto, porque tem um obsessor, porque tem ali os demônios que assombram a vida das pessoas. Mas ninguém pensa, por exemplo, que isso é um fato. Que tirando essa roupagem fantasiosa, isso é bastante real. E aí então nós precisamos conhecer exatamente esse processo de influência que o mundo uma dimensão exerce sobre a outra, quais são as medidas necessárias para evitar que aconteça esse tipo de processo. Então já entramos em influência espiritual, em processos obsessivos, em curas morais principalmente. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Então aquela ideia de pensar assim, olha, você, por motivo de vingança, exterminou o seu inimigo. Então o seu problema acabou. Só que, na verdade, isso não só acabou, como tem continuidade no mundo espiritual e, mais do que isso ainda, pode se estender por outras existências. Mas, de um modo geral, as pessoas não têm essa convicção a respeito da presença dos espíritos entre nós, tampouco a respeito da realidade da reencarnação. A gente tem medo disso, mas não tem convicção dessa realidade. Seria mais ou menos assim aquelas pessoas que você pergunta, você tem medo de fantasma? Ou melhor, você acredita em fantasma? Ele vai dizer não. Então vamos para um cemitério à meia-noite numa sexta-feira 13. Aí ele vai dizer, bom, aí também não, né? Ou seja, eu não creio nas bruxas, né? Mas que elas existem. Então a mesma coisa acontece também com relação a essa situação. E daí também esse é um grande problema que não apenas a sociedade enfrenta, mas até mesmo quando nós tratamos das questões da psicologia, das questões da medicina, de vermos que muitos estados de perturbação psicológica, perturbação mental que as pessoas vivem, ou mesmo de processos de doenças orgânicas, são resultado de processos obsessivos. Tem um livro muito interessante do Dr. Bezerra de Menezes, que ele escreveu quando estava encarnado, A Loucura sob Novo Prisma, que ele fala a respeito das condições mentais das pessoas.
Temos outros livros, como por exemplo de Manuel Filomeno de Miranda, falando de os bastidores da obsessão, dramas da obsessão, loucura e obsessão. Dramas da obsessão, no caso, é do Dr. Bezerra de Menezes, né? Mas Loucura e Obsessão e Bastidores da Obsessão são dois livros que mostram para nós exatamente esse estado psíquico e esse tormento que as pessoas vivem aqui no mundo material como resultado de um processo de influência espiritual. De um processo obsessivo que é resultado daquela inimizade que alguém vivenciou, diretamente ou indiretamente. Num dos livros da dona Ivone do Amaral Pereira, que ela psicografou, contando, né, as experiências que não apenas os espíritos psicografaram através dela, mas que ela mesma vivenciou através do desdobramento, da emancipação, né, daqueles fenômenos bastante instigantes que ela vivenciava durante a sua encarnação. Ela comentava, por exemplo, que muitos casos de obsessão acontecem porque amigos de pessoas, espíritos familiares, que não necessariamente estão numa condição elevada de pessoas encarnadas, veem essas pessoas encarnadas sofrendo e, por causa disso, descontam então o seu ódio em cima daqueles que foram os algozes. Ela tratava principalmente da época dos escravos. Então tem uma passagem que ela conta que na casa dela, né, embora fosse uma família simples, eles moravam numa casa grande, mas uma família que tinha bastante dificuldade, e era muito comum os pais dela irem para a rua fazer alguma coisa, voltar e trazer gente da rua. Pessoas que precisavam de um abrigo, pessoas que precisavam de comida e ficavam temporariamente na casa dela. Então ela contava que a casa estava sempre cheia, sempre tinha gente de fora. E que depois de um tempo ela começou a perceber a presença de espíritos. Teve um caso de uma família que foi acolhida pela família dela, que era, né, pessoas que tinham ali descendências de escravos aqui do Brasil. E que tinham espíritos de ex-escravos presentes na casa. Mas esses espíritos de ex-escravos eram exatamente amigos daquela família e que veio agradecer a família dela por ter ajudado aqueles que eram os seus familiares, os seus amigos. Então, da mesma forma que nós temos espíritos que vêm agradecer por alguma coisa que nós fizemos por um encarnado, nós temos também aqueles espíritos que vêm como obsessores para poder se vingar de alguma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer por alguém que precisava aqui no nosso mundo. Então, na verdade, o mesmo sentimento que nós alimentamos durante a nossa vida aqui no mundo físico é algo que acontece também no mundo espiritual. Não, esse caso de memória de um suicida, talvez tenha outra história, Elcio. Essa que eu contei para vocês agora, eu não me recordo se é Dramas da Obsessão. Eu não me lembro exatamente, porque eu li os 3 livros dela e eu sempre me confundo com os títulos, né? Então, aliás, é muito comum quando a gente lê demais, chega uma hora que a gente começa a trocar personagens, trocar situação e etc e tal, né? Então, é um desses livros que ela comentou, né? Então, vemos assim que para nós isso acaba se tornando muito claro, de vermos que isso é uma realidade. Agora, de um modo geral, isso não é percebido. Tanto que nós temos assim, né, de pessoas que frequentam ambientes. Isso, com o Dr. Bezerra, mas eu não me lembro, mas se você falou, está falado então. Né, mas eu não me recordo exatamente se era nesse livro. Então, assim, nós vemos que doenças que são provocadas, distúrbios que são criados, pessoas que frequentam ambientes, que vivenciam determinadas situações, como se não houvesse nenhum tipo de consequência que viesse do mundo espiritual. Daí, então, essa nossa negligência, né, pelo fato de não termos essa convicção. Temos o medo, mas não temos a convicção. O medo nos impede, muitas vezes, de tomar algumas decisões ou de sofrermos alguma consequência. A convicção nos previne desse tipo de situação. Então, continuando. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo invisível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, porque a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Então, é aquela ideia que se tinha da vingança no passado, tanto que a gente vai falar um pouquinho mais sobre duelo
aqui nesse capítulo também, coisa que não acontece hoje, pelo menos não nos moldes tradicionais, mas existe ainda um ódio muito grande, né, de pessoas que assassinam outras pessoas ou encomendam esse assassinato, são responsáveis diretas ou indiretas por ele e tudo mais, acreditando que basta você eliminar o seu inimigo que tudo fica resolvido. E na verdade não. Não há coração, deixa eu ver aqui em cima, não, aqui em cima. Tá. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma unidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Então, o sentimento de perdão, ele é, na verdade, a chave que abre, né, que abre aquelas correntes que prendem as pessoas que alimentaram ódio durante as suas existências. E isso acontece também no mundo espiritual. Porque é importante lembrar que o processo obsessivo, ele muitas das vezes, muito mais do que a ação de um obsessor sobre uma vítima, na verdade é uma troca permanente que existe de sentimentos e de pensamentos e de fluidos. Então, na verdade, aquele que é obsediado, a sua culpa é exatamente a postura como vive. E é então o perdão partindo daquele que é a vítima, né, o obsidiado, é exatamente ali a forma dele se desvincular fluidicamente do seu algoz, que depois basta apenas a modificação de conduta. Agora, se por acaso nós continuamos vivendo a nossa vida nos vinculando com os obsessores, aí a culpa, na verdade, é dos dois. Naquele momento, a culpa pelo processo. Mas, na verdade, a gente lembra que o ódio que foi gerado no passado é um ódio que tem responsabilidade das duas pessoas. Porque ele sempre teve um começo. Continuando aqui para nós. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Aqui só essa frase, ela já nos remete a tantas e tantas situações que acontecem durante os processos obsessivos, porque mostram, né, ou melhor, nos processos de desobsessão, em que um espírito se manifesta, aí ele conta a sua história, aí aquele que é o obsediado, presente na reunião, fala sobre a sua mudança de conduta, fala sobre a intenção de se modificar, pede o perdão por aquilo que foi feito, né, aquele que foi o seu algoz, e aí mostra para nós, então, que na maioria das vezes o obsessor ele se sensibiliza com a intenção do encarnado em modificar a sua conduta. Então ele começa a fazer um trabalho de modificação de conduta, um trabalho de autodoação, o desenvolvimento do sentimento do amor ao próximo. E aí então o obsessor, embora ainda tenha a intenção de se vingar, percebe que o outro que errou no passado, hoje modifica a sua conduta. Mas quantos são aqueles que no passado cometeu o erro e hoje continua vivendo como se não tivesse nenhum tipo de preocupação? E daí o obsessor vai perguntar por quê. Se ele não modificou aquilo que ele é, e ele continua sendo a mesma pessoa que me prejudicou, por que eu vou deixar de prejudicá-lo também? E aí então vira aquele círculo vicioso. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. E aí então é a modificação da conduta, porque o obsessor, percebendo já que não tem mais motivos para se vingar daquele que é o encarnado, ou ele se coloca numa condição de neutralidade, de querer, então eu vou viver minha vida e ele que viva dele. Ou então ele começa a se sensibilizar e se aproxima de uma forma positiva daquele que é aquele que é a sua vítima, daquela que é a sua vítima. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Né, bonito professor? Então aqui, inclusive essa passagem, ela se encontra aqui em destaque, porque é muito interessante que nós ouvimos sempre aquela pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos façam sofrer? E aí Kardec colocou, né? E é então que serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou.
Então nós temos aqueles que são inimigos. Aquele que desencarnou, quando desencarnou, aquele que ficou disse vai tarde, né, agradeceu por ele ir embora, porque assim ele não fica mais atormentando a vida dele, mas o sentimento de ódio continua, e a vingança continua a partir do mundo espiritual. E aquela pessoa continua sofrendo aquelas consequências. E aí, então ele vai perguntar, mas o porquê que, mesmo depois da morte, eu continuo sofrendo? Depois da morte daquele indivíduo, eu continuo sofrendo? Na verdade, pelo fato dele continuar alimentando ainda aquele sentimento inferior, aquele sentimento negativo, o vínculo que ele mantém de ódio com o seu algoz permanece. É daí então que aquele sofrimento parece interminável. E continua aqui no mundo físico, continua no mundo espiritual, e muitas vezes vai se perpetuando, como diz o Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. A gente pensa no amor que seja eterno enquanto durar, mas o ódio também é assim. Ele vai ser eterno enquanto ele durar, dentro dessa visão poética. Então ele vai se desenrolando durante muito tempo. E é interessante também que a gente percebe, né, antes da gente ir para o item número 6, que esse sentimento, esse tipo de ideia do ódio que vai se perpetuando no mundo espiritual, é algo que hoje a mídia também explora. Nós vemos muitos filmes que mostram pessoas que têm flash do passado reencontrando com aquela pessoa que foi o seu inimigo. Então ele lembra que no passado eles viveram aquilo lá, depois de muito tempo voltaram a se encontrar para continuar vivendo isso de novo. Vários filmes que não são filmes espíritas, pelo contrário. São filmes de ação, filmes de aventura que de repente mostra isso. Vocês se lembram, por exemplo, o filme A Múmia? Alguns de vocês devem ter assistido. Naquele filme A Múmia mostra então aquela que é bibliotecária e aquela que é uma ambiciosa, que no passado foram... Uma era filha, a outra era esposa do faraó, e que desde aquele tempo elas brigavam, que de repente no futuro voltaram a se encontrar para continuar brigando de novo. Então essa ideia do ódio, da vingança, é algo que para nós também nos leva a muitas fantasias, a muitas histórias. Continuando, vamos lá. Pode-se, pois, ter entre os inimigos encarnados, pode ter inimigo entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, e também pelas possessões. Kardec não comentou aqui, porque quando da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não tinha ainda comprovado o processo de possessão, que depois ele acabou presenciando, fazendo uma retificação lá na Revista Espírita e depois trazendo para nós em maior detalhes no livro A Gênese que a gente está estudando. Então, tanto o processo de obsessão, como de subjugação e como também, né, de fascinação, por que não, e fechando com a possessão, que é o caso mais dramático ali. O Brás colocou, né, o duro é ter que cair em uma reencarnação compulsória, como siamês, né? Esse é um dos casos, né, Brás? É uma curiosidade que a gente tem. Os gêmeos siameses, muitas vezes são espíritos que, por uma perturbação que ambos têm, embora nutram afeto um pelo outro, acabam vivendo isso, ou muitas vezes uma força odiosa muito grande faz com que esses espíritos fiquem vinculados de um modo muito negativo, tendo que ficar separado durante toda uma encarnação. Quer dizer, a gente tem ali várias e várias situações que agora no mundo físico a gente acaba encontrando, porque tanto nesse caso dos gêmeos que vivem dessa forma, né? A hidrocefalia ela pode ter várias causas, né, de perturbação mental que o indivíduo sofre. Mas nós temos casos de famílias que são criadas, pessoas que vivem no mesmo grupo, pessoas que vivem na mesma comunidade, pessoas que nascem dentro de uma mesma família, em graus diferentes, né, em configurações diferentes. Então, hoje nós começamos a entender todas essas simpatias e antipatias que nós observamos no mundo hoje, muitas vezes foram resultados do passado. Um grande problema, né? Ah, já pensou, Hermes? Vai ter que me ouvir até o final. Isso é que é karma mesmo. Karma, né? Como se diz popularmente, né? Ter que ficar do meu lado me ouvindo falar o tempo todo, isso é cruel. Mas vamos lá. Mas cada um com seus problemas, né? Pois é, pois é.
Então, aqui a gente tem, então, é nesses casos que a gente vai começando a entender exatamente essas causas. E continua. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Aqui uma situação que a experiência de vida vai trazendo para nós, vai oferecendo para nós. Algumas vezes a gente acaba tomando decisões ou tomando atitudes que trazem para nós uma consequência negativa. Muitas vezes uma pessoa envolvida nesse problema, ou uma pessoa que observa, o problema não, que é envolvida nas decisões que nós tomamos, ou uma pessoa que acompanha as nossas decisões, acabam se tornando responsáveis por agravar aquilo que nós vivemos. Um caso que nós observamos na mídia, por exemplo. Hoje é muito comum a palavra delator. É uma palavra que se fala muito na mídia hoje. Então, nós temos ali um delator. Alguém que foi lá e entregou um caso de corrupção, um crime que aconteceu, uma denúncia anônima ou uma denúncia clara que alguém acabou realizando e tudo mais. Aquele que praticou o crime geralmente vai culpar aquele que delatou. Foi por causa da traição dele, foi por causa daquele indivíduo que eu fui preso, que eu acabei depois sendo exposto dessa forma. E aí então surge aquele ódio por aquela pessoa. E não necessariamente a preocupação pela escolha equivocada que a pessoa fez. Então ele se acha, na verdade, mesmo ele tendo praticado o crime, ele se acha vítima daquele que delatou. E não ele se vendo como um criminoso. Então, como foi colocado para nós aqui, deixa eu ler aqui esse trechinho final de novo, que ele disse assim para nós. Tá aqui. Essas provas, no caso das provas das obsessões, das perseguições e tudo mais, devem ser aceitas como resignação, como uma consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não existirem homens maus na Terra, não haveria homens maus ao redor da Terra. Então, isso mostra para nós que nós tomamos a nossa decisão pelo impulso, pela fraqueza, e aí depois, então, se por acaso esse crime é descoberto, nós culpamos aquele que revelou o crime. E aí entramos também naquela passagem do Evangelho, né, que diz para nós assim, né, que o escândalo é necessário, mas ai por quem aquele escândalo se manifestou. Nesse caso, não significa que todo aquele que tomou uma decisão de corrigir uma situação equivocada será então responsável pelo escândalo, de um modo negativo. Porque tudo depende do quê? Da intenção. Mas de um modo geral é assim, né? Eu entreguei aquele indivíduo porque ele não fez aquilo que eu queria. É o caso que acontece com as extorsões também, né? Então são expressões, Écio, que a gente acaba vendo agora, né? O delator, delação premiada, extorsão. Quem é aquele que fez a extorsão? Se você não me pagar, se você não fizer, eu te entrego. E aí então cria-se um vínculo de ódio entre aquelas duas pessoas e o crime que foi praticado inicialmente ele acaba ficando em segundo plano. Ninguém fica preocupado com isso. Aí a gente pensa o seguinte, né? Que aquele indivíduo me entregou. A culpa é dele? Se eu pensar assim, se eu não tivesse feito tal coisa, aquele indivíduo não teria motivo para poder me expor daquela forma. Eu não teria motivo para poder sofrer tudo isso. Então nós vemos isso na situação geral que acontece na nossa vida hoje. Mas nós temos em situação do cotidiano casos de infidelidade, casos de traição, casos de corrupção. São várias situações que são pequenas do cotidiano, crimes que nós temos ali de roubo,
Eu roubei alguma coisa e o indivíduo me entregou, porque ele viu eu roubando. Então a culpa é dele, eu vou infernizar a vida dele porque ele fez aquilo. E eu então me esqueci que o roubo inicialmente foi meu. Eu pratiquei o crime. Então a culpa não é dele que me entregou. Se eu não tivesse praticado o crime, eu não teria passado por isso. Então essa autoconscientização que a gente vem desenvolvendo gradualmente aqui durante a nossa existência, principalmente através dos nossos estudos, da nossa maturidade que vai se manifestando e tudo mais, a gente vai deixando de tomar escolhas equivocadas. Consequentemente, nós vamos errando menos, vamos criando menos inimigos, até vivemos no estado de equilíbrio. Então todo o problema gira em torno daquilo que nós escolhemos. Esse é um fato para todos nós. Enquanto nós não cristalizarmos essa ideia dentro de nós, que nós somos responsáveis pelas dores que nós criamos. E Kardec lembra, aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sobre as dores atuais e as dores do passado. Se as dores atuais, geralmente elas são provocadas pelas nossas escolhas. Se eu não fiz nada para merecer aquele sofrimento, significa então que no passado eu fiz aquela escolha. Então lembrando que a causa dos problemas que nós vivenciamos sempre se encontra dentro de nós. Nós vemos isso, por exemplo, nas famílias hoje que são montadas, em casamentos difíceis, com paternidades e maternidades difíceis também, com filhos problemáticos, ou filhos que têm pais problemáticos. E aí pergunta assim, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ter uma família desse jeito? O que eu fiz para ter um casamento infeliz daquele jeito? Como se nós fôssemos sempre vítimas. E aí então, tendo essa consciência de que a nossa responsabilidade no passado é real, hoje nós começamos a viver de um modo mais resignado, ou seja, eu aceito aquilo que veio como sofrimento, mas obviamente eu vou trabalhar para que isso não continue a acontecer. O Gilson colocou lá em cima, né? Somos todos instrumentos da evolução dos desencarnados por meio do nosso perdão, mesmo que indiretamente, sempre, sempre. Até mesmo para os desencarnados. Exatamente por que nós somos instrumentos? Quando nós agimos de uma forma ativa para beneficiar ou para prejudicar, certamente nós nos tornamos aquele instrumento de despertamento daquele indivíduo que sofre. Claro que sobre nós também vai trazer consequência, porque ninguém reencarna no mundo para se tornar instrumento do mal, instrumento da dor. Mas a relação, muitas vezes, acaba sendo uma forma de despertamento para todos os envolvidos. Então, mesmo que eu seja aquele indivíduo que vá se vingar daquele outro, como foi colocado por Kardec, ele se torna, então, um instrumento de aperfeiçoamento daquele indivíduo que errou. Mas certamente eu também vou viver essa experiência. Então a gente fica assim, onde acaba um, onde acaba o outro. Então, na verdade, o perdão, como nós colocamos, e o perdão ele acabou se tornando também uma expressão muito banalizada. Porque o perdão, na verdade, ele é um sentimento forte, ele é um sentimento profundo, que muitas vezes nós não desejamos alcançar. Eu falo que perdoo, mas no momento em que aquele indivíduo que cometeu o erro contra mim sofre, isso gera para mim uma satisfação. Eu te perdoo, mas eu quero que você fique longe de mim, e se por acaso você sofrer, eu vou achar muito bom. Então o perdão é algo que é difícil para nós alcançarmos ainda. Exatamente porque o próprio amor, né? Bom, você sabe, Edna, que a gente já conversou sobre isso em umas outras oportunidades, que o perdão, muitas vezes, ele acaba sendo visto como uma forma de você simplesmente sofrer uma amnésia. Eu perdoei significa que eu esqueci. Não, nós continuamos lembrando. Até porque a lembrança daquela dificuldade é para nós uma forma de manter sempre aceso aquele aprendizado. O problema é que nós não apenas não esquecemos a situação, mas nós não esquecemos o sentimento. Essa que é a parte mais complicada.
Porque é claro que eu vou lembrar que alguém me machucou, que alguém me prejudicou. Isso a gente vai lembrar pro resto da vida. Mas o problema é quando a gente mantém aceso aquele sentimento do que foi provocado. Então aquele ódio, aquela dor, eu continuo remoendo aquilo tudo. Então aí, nesse caso, a gente sai do perdão e mantém o ressentimento. E é esse ressentimento que faz com que as pessoas continuem alimentando essa situação toda. Então é difícil para nós a gente viver realmente, porque se a gente mantém viva aquela lembrança, normalmente a gente mantém viva também as circunstâncias emocionais que acabaram nos atingindo naquele momento. É muito difícil. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para pegar o que vocês escreveram, senão... deixa eu pegar aqui. O Elcio colocou, né, na legislação brasileira, a delação premiada é um benefício legal concedido a um criminoso delator que aceite colaborar na investigação ou entregar seus companheiros, né? Pois é, essa é uma situação que virou moda agora, né? O Braz lembrou ali, né, um padre prefeito de Santo Antônio, do Descoberto, foi afastado por corrupção, né? E aí qual é o sentimento imediato que vem agora, né, Braz? Ele vai, na verdade, culpar aquele que entregou. É por sua culpa que me prenderam. Não, na verdade, o padre foi descoberto ou Santo Antônio do Descoberto? Essa é a questão, Hermes. Brás, esclarece para nós aí o nome da cidade. Pois é, nesse caso ambos foi, né? Então, a gente vê assim que a nossa ação imediata primeiro que nós nos comprazemos com aquela situação. Isso, Santo Antônio Descoberto. Então, primeiro que nós nos comprazemos do erro que nós praticamos. Ou seja, eu pratiquei um crime porque eu quis, pratiquei um crime porque aquilo para mim é prazeroso. E se alguém me entrega, eu fico com ódio de quem me entregou, mas não do crime que eu pratiquei. Então, geralmente, a gente vê muito isso na televisão, quando há aquelas entrevistas com os criminosos, né, pela polícia militar, pela polícia civil, pela polícia federal. Aí vai entrevistar o indivíduo e fala assim, eu estou arrependido de ter feito aquilo. E, na verdade, a gente vê que esse arrependimento ele é superficial e imediato. Ele está arrependido porque ele foi pego. Porque, na verdade, o grande arrependimento é aquele indivíduo que, mesmo durante a prática do crime, deixa de praticá-lo. Ele pratica o crime e fala assim, olha, eu fiquei arrependido de ter feito isso. Eu posso não consertar, mas a partir de agora eu não faço mais isso. Agora está cheio de gente arrependida em delegacia, vocês já repararam? Em hospital também é a mesma coisa. O indivíduo que tem uma doença crônica, como por exemplo um câncer de pulmão, um problema no trato gastrointestinal, um problema cardíaco que vivenciou. Aí quando você vai analisar o histórico da pessoa, percebe que a opção de vida que ele teve, o seu modo de vida, que gerou aquele problema. Está cheio de ex-fumante em hospital do câncer arrependido de ter fumado. Mas e se o câncer não tivesse surgido, haveria algum arrependimento? Então a gente percebe que existe então o prazer, a satisfação de viver aquilo que o mundo material pode oferecer para nós. Eu gosto de fazer aquilo. Você sabe que é errado? Eu sei, mas eu gosto. E aí então vem as consequências. E depois, quando vem as consequências, vem o arrependimento. Mas não vem necessariamente a mudança de conduta. E aí é um problemão que a gente acaba vivendo por causa dessa fraqueza que nós ainda temos. Então, nós normalmente culpamos a causa, mas não culpamos a escolha que nós fizemos. Pois é, que bom, Edna, que bom. Né? Pelo menos o peso veio, né? O peso veio e dá tempo de fazer, né? Porque não deixa de ser uma satisfação para quem tem dependência, principalmente, né? Então, quer dizer, fez a escolha certa, agora não tem mais motivo, né? A Angelina colocou, ouvi uma pessoa que faz um estudo sobre apometria falar que a obsessão simples cabe à doutrina resolver, mas os outros tipos de obsessão só podem ser resolvidos pela apometria, e que há muita discriminação, preconceito dentro dos centros, como se a doutrina não tivesse os meios necessários, né? Olha, esse é um caso, uma situação polêmica que existe, né? Acabou, em vez de nós pensarmos, a gente já chegou a fazer um estudo sobre isso, Angelina. Em vez de pensarmos que ambos podem se complementar pelo conhecimento que têm,
Nós percebemos que acabou se criando uma rixa, né, entre apometria e doutrina espírita, da mesma forma também como entre a Umbanda e a doutrina espírita. Porque muita gente diz assim, esse é um problema que só é resolvido com despacho, que isso não é coisa para centro espírita. Isso é uma energia muito pesada para um centro espírita. Então começa ali aquela rixa. Quem é o dono do poder ali? Quem é o mais poderoso para fazer tudo isso, né? Continuando aqui para nós, pessoal, vamos lá. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Os deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai os vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, na verdade, o que vai nos desvincular uns dos outros é exatamente a mudança de conduta. Porque nós pensamos assim, quer dizer então que se eu ficar caridoso, se eu ficar generoso, significa que eu não terei mais problema com os meus inimigos? Sim, você terá problemas. Exatamente porque aquilo que você fez no passado continua vivo naquele coração que foi machucado, como continua também vivo no nosso próprio histórico. Então, na verdade, existe a expiação. Obrigado, Cindizinha. Existe a expiação. Então, mesmo que eu modifique a minha conduta e aquele inimigo continue me assediando, eu tenho, na verdade, que continuar cada vez mais perseverando pela minha mudança de conduta. E cabe a ele, àquele espírito, a continuidade da sua vingança. Só que, na verdade, é ele que sofre. E se eu sofro, é exatamente porque existe esse vínculo entre nós. Mas vai chegar um momento em que já não mais se justifica. E aí, então, mesmo que o outro continue alimentando o sentimento de ódio, eu já me encontro numa vibração, numa faixa vibratória diferente dele. Mas se por acaso eu passei uma existência inteira provocando o mal, não vai ser a minha mudança de atitude agora que simplesmente vai desfazer tudo aquilo que eu fiz. Algumas vezes, mesmo com mudança de conduta, eu vou continuar a passar uma existência inteira sofrendo aquele problema. Que faz parte desse processo de transformação. Eu vou ler para vocês aqui agora, para a gente poder fechar. Eu tinha prometido 3 etapas, né? Mas eu acabei que, estendendo um pouco mais aqui nas nossas ilustrações, eu não vou conseguir fazer a leitura do texto da história que eu trouxe para vocês aqui, né? Tem aqui uma passagem que eu tinha separado, chamada Obsessão e Dívida, uma história do irmão X. Na verdade, porque eu tinha separado um texto de Joana de Ângeles sobre inimigos invisíveis e também esse texto do livro Pontos e Contos do irmão X, Psicografia do Chico. Então eu vou ler essa história, que ela é interessante, que mostra um caso de obsessão e débito do passado relacionado com essa questão de vingança. Então eu vou ler essa daqui, depois numa outra oportunidade a gente lê a mensagem de Joana. Vamos lá então. Irmão X conta para nós a seguinte história. Quando surgiam casos de obsessão no grupo, recorria-se imediatamente a Sinfrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Então, Sinfrônio, né, olha o nome do cidadão. A gente lembra que esses nomes eles eram muito comuns vamos dizer assim, na primeira metade do século XX, né? O meu avô, por exemplo, chama Pulcro. Você não consegue imaginar um homem chamado Apulcro, né? Uma criança chamada Pulcro. Apulcro, vem cá, menino, limpar o nariz. Né? Então dá para imaginar. Né? Então o Sinfrônio é a mesma coisa também. Né? Então são nomes complicados daquela época, mas que felizmente a gente modificou. Né? Vamos lá então.
Ah, dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar como ninguém. Tratava-se efetivamente de um amigo generoso e bem-intencionado. Não regateava a colaboração fraterna aos doentes, nem se inclinava a preferências individuais. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidado a contribuir para o bem. Por sua clarividência admirável, aliava a firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se, por isso, na assistência aos obsediados, em que obtinha verdadeiros prodígios a lhe coroarem a dedicação. Sinfrônio, contudo, não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas diante dos desencarnados sofredores ou ignorantes. Dispensava aos médiuns enfermos ou perseguidos o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio, a máxima rispidez. À maneira de grande número de doutrinadores, via nos obsediados inocentes vítimas e nos transviados invisíveis os verdugos de sempre. Em razão disso, tratava os espíritos infelizes desapiadadamente. Não raro, Jerônimo, um dos seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendava: meu amigo, não te afastes do entendimento necessário. Não vicies o olhar no caminho das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores. Não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes, mas devo esclarecer-te que não nos cabe esquecer a obrigação de repartir os recursos de auxílio com as vítimas e os algozes, em proporções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencarnado desditoso é mais digno de amparo que o encarnado aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijas, pois, às pobres entidades da sombra com descabidas exigências. Sê enérgico, porque todo sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitudes. Entretanto, não sejas cruel nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não exclua a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os pareceres. Não sabia tratar os comunicantes perturbados, senão em tom áspero, como quem ordena, sem cogitar os defeitos alheios. Frequentemente palestrava sereno e gentil antes do contato com os irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia diversa posição. Emitia conceituação pesada e agressiva dentro de francas hostilidades. Desdobrava-se-lhe a experiência sem alterações quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no próprio lar. A sua filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Assinalava-se-lhe a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes. Em plena tranquilidade doméstica, caía de súbito palidíssima, ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai, carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento através de passes curativos, sem resultados positivos de cura. Alarmou-se a família em virtude dos acessos frequentes e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio reclamou a conduta ao psiquiatra, e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor com os próprios olhos, foi compelido a valer-se do especialista que diagnosticou a epilepsia comum. As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema.
A prostração da enferma era cada vez maior. O genitor, não obstante conhecer centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito. A obsessão da filha desconcertava-o. Mobilizara todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora, que eliminava a tranquilidade doméstica, anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem, dispendia esforços variados, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Pessoal, vamos lá. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia de súbito, o devotado pai, debalde, recorria à palavra forte. Acusava o infeliz asperadamente, admoestava-o com rigor. A filha, contudo, parecia piorar com semelhante prática. Atormentado pela ineficiência do seu método, Sinfrônio esperançoso organizou um programa de reuniões semanais no próprio ambiente da família, buscando atender ao caso complexo. As manifestações através da obsediada começaram imprecisas. Entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular palavra. Incorporava-se em Angelina, prostrava-a dolorosamente, mas tanto o comunicante como a médium pareciam enfermos espirituais em posição grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se pela extrema excitação. No dia em que eu puder falar com esse obsessor infame, na certeza de ser ouvido, comentava irritadiço, expulsá-lo-ei para sempre. Movimentarei todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Depois de 10 meses, decorridos sobre as reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz as primeiras frases angustiosas. Sinfrônio escutou-lhe as manifestações num misto de sentimentos contraditórios, experimentando acima de tudo certa satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Desventurado salteador das trevas, exclamou o doutrinador após ouvi-la, é chegado o momento da tua rendição. Vai-te daqui, ouve as minhas determinações. Não voltes mais a esta casa, nunca, nunca mais. Não é possível, gemeu o infortunado. Angelina e eu estamos ligados desde muitos séculos, e não somente nós ambos sofremos nessa situação. Você também, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me ligam ao seu lar muito antes que as paredes de sua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, neurastênico, interceptou-lhe a confissão e, concentrando todo o seu potencial magnético, bradou autoritário. Nem mais uma palavra. Não desejamos ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno-te. Afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fora premida por uma pinça de vastas proporções, desgarrou de chofre, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Esforçou-se o pai por despertá-la, mas em vão. 3, 4, 5 horas escoavam aflitivas. Agravado assim o problema, foi chamado o médico que identificou o estado comatoso. Depois de 14 horas de angústia, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrimas na rogativa de auxílio aos benfeitores espirituais. Finda a súplica, Jerônimo, sábio mentor, que o acompanhava de perto, falou conselheirático. Meu amigo, todas as obsessões quanto às moléstias de qualquer procedência podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas, segundo os propósitos do homem. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao obsessor desde alguns séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontraram intimamente associados ao teu próprio espírito. No passado, perturbaste-lhes o lar, e agora, consoante a lei divina, procuram-te ansiosos de equilíbrio no caminho reto. Com o teu poder magnético isolaste o perseguidor violentamente, mas não podes sustentar semelhante medida, sem grave dano para ti mesmo.
Não se arranca o carvalho de 300 anos sem algum trabalho, como não se pode desfazer uma construção milenária de um minuto para outro, sem ofensa à harmonia geral. Se não buscares a mesma entidade junto da filha, utilizando o mesmo influxo magnético por intermédio do qual a afastaste, Angelina desencarnará em breves horas para reunir-se ao companheiro. Sim, agora compreendo, soluçou o pai aflito, e acabrunhado indagou. Jerônimo, meu benfeitor, como proceder então? Ensina-me o caminho da ação por amor de Deus. O venerado amigo, com serena inflexão de voz, respondeu comovidamente. Esquece-te, Sinfrônio, que há doutrinadores pela palavra e doutrinações através do exemplo. Traze o obsessor e recebe-o no teu santuário doméstico, afetuosamente, qual se o fizeste a um filho. Cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor. Ama-o quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. E reparando que Lacerda chorava resignado, copiando a atitude do aprendiz inquieto, quando em dificuldade na lição, Jerônimo concluiu: Não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muitos conhecimentos e possibilidades, mas tens igualmente muitas dívidas. E quem deve Sinfrônio precisa desembaraçar-se ao débito a fim de seguir igualmente em paz na gloriosa e divina jornada para Deus. Né? Então esse é um caso que foi discutido em outras oportunidades, mostrando que muitas vezes um caso de obsessão não se pode simplesmente tirar o obsessor de próximo do obsediado, exatamente pelo vínculo que ele tem. E nesse caso, poderia colocar até em risco a vida da pessoa. Porque havia um vínculo psíquico e fluídico tão forte que ao você tirar, é como se você amputasse, tirasse daquela pessoa um órgão vital que sustenta a vida. Né? Então é bem interessante para nós essa história, né, Andréia? Então, vimos aqui, né, esse texto do livro, seria quase isso, né, uma simbiose que foi provocada de tamanha profundidade, de várias encarnações nesse caso, que dificilmente de uma hora para outra acontece esse processo. Então, na verdade, é um processo de dissolução desses vínculos e é um processo lento também que vem acontecendo. Né, bastante difícil. Então, nós vemos ali que tem histórias e mais histórias sendo contadas aí para nós sobre esses casos de obsessão. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o nosso estudo de hoje. Inimigos desencarnados. Essa é a história que nós contamos para poder ilustrar aqui o nosso caso. Né? Então espero, claro, que esse texto esse nosso estudo de hoje tenha sido proveitoso. Né? Então a gente lembra sempre que toda história de obsessão, toda história de ódio, ela tem um começo. Um começo que atribui responsabilidades a todos aqueles que estão envolvidos. Então, muito mais do que culpar a vítima da vingança, nós temos que nos culpar por termos criado a circunstância daquela situação que foi provocada. Então não culpemos aquele que vinga, não culpemos aquele que trai, não culpemos aquele que entrega, mas culpemos a nós mesmos por aquela situação. E a partir do momento em que foi criada, que nós então trabalhemos para modificar essa condição com paciência e com resignação, e principalmente com o sentimento de perdão, que é o mais importante para todos nós. Tá? Esse livro aqui, Angelina, ele é chamado de Contos e Pontos do Chico Xavier. São várias histórias que são contadas, né? Então, tanto esse livro, Contos e Pontos, do Irmão X, como também Instruções Psicofônicas, são várias histórias